No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022. É um prazer falar da unicidade de Deus, refletir sobre a unicidade de Deus com você. Peço que você nos ajude, você que ouve pelo YouTube, se inscreva, compartilhe. Esse canal aqui não é monetizado, a gente não recebe nada do YouTube. Aliás, não estou recebendo nada do YouTube há muito tempo. Tem outros 2 canais que estão parados, não gravo mais nada, já tem uns 2 ou 3 meses, por questão de tempo. Mas falar da unicidade é uma honra, é um privilégio e aqui estou eu com você, tá bom? Veja bem, vou ler um texto aqui para você, para a gente refletir nesta quinta-feira. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, preste bem atenção nisso, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo, verso 6, eu estou lendo Atos 9, verso 6, e tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, presta atenção, verso 7, e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu li Atos 9, do 1 ao 7. Você entendeu aqui? Que maravilha! Já parou para pensar que mensagem poderosa? Nós podemos nos debruçar sobre este fato que ocorreu com Paulo e refletirmos bastante nele. O autor, que é Lucas, desta passagem, inclusive Lucas foi um médico, para quem não sabe, que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Ele narra os detalhes da conversão do apóstolo Paulo, da conversão do apóstolo Paulo. Veja que interessante. Deus do Antigo Testamento, ele se dirige a muitos profetas, ouviram a sua voz. Muitos profetas, preste bem atenção no que eu estou falando, não dá para dissecar muito por causa do tempo, mas muitos profetas no Antigo Testamento ouviram a voz de Deus. Eu não vou entrar nos pormenores do que estavam fazendo ou o que diziam, mas eles ouviram Deus falar. Por exemplo, Abraão, Abraão, levanta-te, vai para o lugar que eu vou te mostrar e lá você vai oferecer Isaque. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus falava com Adão no princípio, no jardim, ao variar da tarde. Deus não falava com Adão, com Eva, não ia conversar todos os dias. Adão ouvia a voz de Deus. E quando tem o batismo de Jesus, que uma voz vem do céu e fica todo mundo querendo saber que voz é aquela, meu Deus, é o Pai falando, mas Jesus é o Pai estava saindo da água. E você vai procurar um personagem para a voz. Agora aqui, no caminho de Damasco,
né? E tantas outras passagens do Antigo Testamento, você pode citar aí nos comentários, você que está ouvindo no YouTube, pode citar tantas vezes que a voz de Deus falava. Elias, por exemplo, se refugiou numa caverna e lá Deus ouviu a voz de Deus, falou: Elias, levanta e vai lá e vamos lá, levanta daí, vai fazer lá a obra, vai ungir o rei de Israel, vai ungir Eliseu em seu lugar. Em muitas passagens você vai ouvir a voz de Deus falando com os profetas. Aqui, um homem muito zeloso, ele vai até o Sinédrio pegar a carta, porque ele julgava que aqueles irmãos, aquelas pessoas, estavam prejudicando a obra de Deus. Então, para defender, muito zeloso pela lei de Deus, ele pega cartas, ele pega autorização e vai perseguir o povo de Deus. E quando, no caminho de Damasco, ele ouve um clarão muito forte, né? Subitamente um clarão cercou, um resplendor, um raiozinho da glória, só, né? Um fecho da glória de Deus só um pouquinho. Pegou nos olhos dele lá, ele cai cego no chão. E aí o verso 4 de Atos 9, ouviu uma voz, artigo indefinido, uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você está me perseguindo? Por isso, meu prezado, não se preocupe que alguém persegue você, que inventam fake news a seu respeito, que inventam um monte de mentiras ao seu respeito, que é o que mais tem. É complicado, muito complicado. Mas aí, voltando ao assunto, quem és tu, Senhor? E o Senhor se apresenta. O Senhor, não um dos senhores ou o filho, não. O Senhor se apresenta. Eu sou Jesus a quem você persegue. Louvado, engrandecido. A voz e os camaradas que estavam com ele, os companheiros dessa missão, não viram ninguém, ouviram a voz. Nesta passagem aqui, o autor da voz, o sujeito, como diz a matéria de português, ele se identifica e diz, se apresenta: eu sou Jesus a quem tu persegues. A voz do céu. Não viu, Paulo não viu Jesus, ele viu um clarão. Ele só ouviu a voz. Quanto tempo talvez você não ouve a voz do Senhor Jesus Cristo para fazer o ID? Quanto tempo você não ouve a voz do Senhor Jesus Cristo porque você está envolvido em muitas coisas, principalmente nessa época aí de política, né? Segundo turno, Bolsonaro, Lula, e as pessoas não querem ouvir mais outra coisa a não ser Bolsonaro, Lula. E Deus fala todos os dias conosco. Opa, acorda! A palavra de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Faça a sua parte quanto cidadão, esforça-te, ajuda, mas tem que ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que diz todos os dias para mim e para você: eu sou o único Deus, o batismo é em meu nome. Isso as pessoas precisam entender e crer. E nós estamos aqui, essa é que é a grande realidade, falando desse Deus maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Ore por nós, nos ajude. Estaremos amanhã, se Deus permitir, com mais uma edição do Minuto da Unicidade, Graça e Paz. Minuto da Unicidade.